Olá, bom dia meus irmãos. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao período de escola bíblica dominical nesse período de pandemia. E então, como os irmãos da Igreja Presbiteriana Central aqui de Palmas sabem, nós suspendemos as nossas atividades e também as lições que estávamos lecionando no período de escola bíblica dominical. E demos início ao estudo do Catecismo Maior de Westminster e mais precisamente nos 10 mandamentos. Nós estamos falando sobre os mandamentos e as implicações para esse tempo que estamos vivendo de coronavírus. E é interessante ressaltarmos que temos avançado nos mandamentos e Deus tem abençoado a nossa igreja e nós estamos felizes por isso. Hoje nós vamos estudar o 4º mandamento. O 4º mandamento, como você sabe, está fazendo referência ao dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o 4º mandamento. A pergunta de número 116 do Catecismo Maior de Westminster vem nos seguintes termos: o que se exige no 4º mandamento? E então a resposta vem assim: o 4º mandamento exige de todos os homens o santificar ou guardar santos para Deus todos os tempos especificados que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então até ao dia de hoje, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento é chamado de o dia do Senhor, domingo. Uma questão interessante, aqui logo no iniciozinho da resposta da pergunta 116 do Catecismo Maior de Westminster, é que essa é uma ordenança para toda a humanidade. É colocado aqui que é uma exigência para todos os homens. Pensamos, às vezes, de forma irrefletida, que esse mandamento seria explicitamente para os que servem a Deus. Alguém pode pensar assim: exigir da humanidade que guarde um dia. É isso mesmo. A ideia é que aqueles que não louvam a Deus, não cumprem quaisquer dos mandamentos do Senhor, esses estão violando a lei do Senhor. Então, a falta da observância do dia do Senhor é algo que traz implicação da quebra do mandamento, mesmo por parte daqueles que não são cristãos. E então isso é o que nós gostaríamos de ressaltar logo no início aqui do nosso estudo e também na colocação aqui dos teólogos de Westminster. Mas o texto continua dizendo que essa referência a guardar um dia dentre 7 dias, no Antigo Testamento era o sábado. E o sábado quer dizer descanso. E esta expressão estava se referindo a um dia dentre os 7 dias, mas também é chamado de sábados no sentido de que existiam festas próprias que o Senhor havia estabelecido, e essas festas que o Senhor havia estabelecido não eram festas diferentes dos sábados, pelo contrário, deveria se cultuar ao Senhor Deus e se guardar para que nenhuma obra servil fosse feita. E então por isso é que é colocado para o período de descanso num sentido mais amplo. E no sentido mais estrito, sim, é um dia dentre os 7 dias. E aqui, logo em seguida, é colocado que por causa da ressurreição de Cristo, então o dia foi substituído do sábado para o domingo. E esse é chamado então de sábado cristão, dia do Senhor. E portanto, nós olhamos dentro da perspectiva neotestamentária que os cristãos, após a ressurreição do Senhor Jesus, passaram a se reunir no domingo e não mais no sábado. E nós encontramos nas epístolas paulinas uma referência de que essas coisas eram sombras. Paulo fala isso à igreja de Colossenses, por exemplo, que os sábados
era uma questão de sombra que apontava para Cristo, e quando Cristo, que é a realidade perfeita, veio, então não era mais necessário a sombra, e então tudo isso passou. Assim como as festas do Antigo Testamento, a Páscoa, que era uma festa judaica, a festa dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes, todas essas festas, elas deveriam ser cumpridas dentro do rigor da lei, e todas elas passaram. Então, nós precisamos observar que o dia do Senhor é o domingo, o dia que é denominado pela nossa Constituição, pela nossa confissão de fé, melhor dizendo, como sábado cristão. Agora, uma aplicação própria para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter um dia para cultuar ao Senhor Deus. E nós estamos impedidos de, publicamente, como igreja, por causa da pandemia, por causa das leis, e não só por causa das leis, mas também para resguardar as pessoas. Não é algo que estamos fazendo de forma involuntária, não, fazemos com prazer, com satisfação no coração, porque entendemos que cuidar do próximo é importante. Então não há no nosso coração nenhuma rebeldia contra uma decisão, como se estivéssemos observando estritamente e externamente, e dentro do nosso coração nós fôssemos contrários. Não, nós estamos nos submetendo a algo que é bom. Então, portanto, é necessário ressaltar isso diante da situação que estamos vivendo. Ainda que não seja o ideal, o nosso coração se entristece, mas isso não faz com que o dia seja menos importante. Pelo contrário, o domingo, que é o dia do Senhor, é um dia dentre os 7 dias da semana que nós nos voltamos para o próprio Deus e para observar a lei do Senhor. Então, quando impedidos estamos, por causa da situação, por causa das leis, de estarmos juntos, nós não estamos impedidos de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de bendizer ao Senhor neste dia. É por isso que é importante que esse vídeo chegue até a sua casa, porque é o meio que a igreja tem estabelecido nesse tempo de pandemia para que o nome do Senhor seja glorificado nos nossos lares, na nossa vida, em um dia que sim, é diferente dos outros dias, porque nós entendemos que o mandamento do Senhor é aplicável ao tempo presente, mesmo porque nós entendemos que a lei do Senhor ela é irrevogável, o decálogo é irrevogável. Então nós olhamos para os 10 mandamentos como algo para o tempo presente, mas com a ressalva de que o dia foi substituído. Mas nós não podemos ser legalistas, e é aqui que vem exatamente a questão da exigência desse mandamento na pergunta de número 119, quanto à questão dos pecados que são proibidos nesse mandamento. E olha o que é que diz. Pergunta de número 119. Quais são os pecados proibidos no 4º mandamento? E aí a resposta. Os pecados proibidos no 4º mandamento são toda omissão dos deveres exigidos. Então, tudo aquilo que é exigido no dia do Senhor, caso não seja cumprido, então aí é um pecado. E todo o cumprimento descuidadoso, ou seja, eu vou cumprir o mandamento, mas não de forma cuidadosa, eu não vou observar de forma adequada, eu faço de qualquer forma, eu ajo de forma relapsa. Então, aqui há a quebra do mandamento. E a continuação diz: negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles. Então, observemos aqui um ponto específico. Se eu vou para a igreja cansado, se eu vou para a igreja triste, se eu vou para a igreja de forma descuidada, relapsa, não entendo o que está acontecendo ali, não vou orar, não vou buscar a Deus de forma própria de um coração que quer se voltar para o Senhor Deus,
eu saio apressado de casa, não me preparei adequadamente, não observei o cuidado de ir cultuar ao Senhor Deus. Então ali há um descuido próprio, ali há uma quebra da observância do dia do Senhor. Por quê? Porque há algo negligente, algo que está sendo feito sem o cuidado devido. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que ficam assistindo futebol na televisão, aí quando, já está na hora de cultuar ao Senhor Deus, e aí sai, mulher, toma banho, menino, vai se arrumar, e aí o que é que acontece? A pessoa chega na igreja esbaforida, cansada, atrasada. É uma quebra do princípio de que o dia não é nosso, o dia é do Senhor. Nós temos os outros dias da semana para as realizações e as atividades próprias que dizem respeito à nossa conduta e à nossa vida. Esse dia, ainda que não seja um dia diferente dos outros num aspecto de ser um dia onde há um misticismo próprio, e é isso que eu quero dizer, um dia diferente no sentido de ser um dia místico, ainda assim é um dia que um princípio precisa ser observado. E qual é o princípio? O princípio de adoração do Senhor e de descanso para a nossa alma. Descanso para a nossa alma, descanso para o nosso corpo e de louvor e adoração ao Senhor Deus. Portanto, nesse período de pandemia, você também deve observar esse princípio e quando for o momento adequado e próprio, reúna a sua família, cultue ao Senhor Deus, adore ao Senhor aí no aconchego do seu lar, aí juntamente com a sua família, porque esse dia pertence ao Senhor. Isso fica também... Aqui é importante também ressaltar que a aplicação desse princípio que eu acabei de falar aqui também se enquadra no aspecto do sábado, o sábado mesmo que antecede o domingo. Às vezes a pessoa fica acordada até 3, 4 horas da manhã, ou até um pouquinho antes também, e ela se desgasta no dia do sábado, ali na madrugada de sábado para domingo, e então quando é no domingo de manhã, ela vai oferecer ao Senhor um culto pífio, um culto onde ela está totalmente cansada, onde a mente e o coração não estão ligados no Senhor Deus, porque o seu corpo está exaurido por causa do desgaste da noite anterior. Então nós precisamos observar sim o princípio de que o dia é do Senhor e nós precisamos servir ao Senhor com alegria e com inteireza de coração. A continuação do texto de Westminster diz: toda profanação do dia por ociosidade, então nós precisamos descansar, mas existem muitas pessoas que acabam profanando o dia pelo fato de ficar ocioso em casa. E nós precisamos entender que não é um dia simplesmente para descanso do nosso corpo, sim, é um dia para descanso, mas descanso não implica em ociosidade, porque o dia não é simplesmente para descanso, mas é um dia para cultuar e adorar ao Senhor Deus, e por fazer aquilo que em si é pecaminoso. Então, nós podemos profanar o dia do Senhor quando nós fazemos questões de viver uma vida longe do Senhor e então fazer algo que é pecaminoso naquele dia e que quebra o dia do Senhor. E por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Então muitas pessoas acabam usando um dia que culturalmente é aceito como um dia de descanso por causa da nossa matriz religiosa cristã, primeiramente católica. O nosso país era católico, então essa matriz cristã católica fez com que o domingo fosse um dia separado dentre os outros dias para um tempo onde o comércio não está em atividade e tantos outros aspectos mais, e a pessoa acaba usando esse dia para uma recreação particular e própria e acaba se esquecendo do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós fragilizamos os princípios do Senhor Deus, nós acabamos por levar a nossa vida para longe do Senhor Deus. Viver de acordo com a vontade do Senhor implica em se aproximar do Senhor para a glória do nome do Senhor e viver exatamente como o Senhor deseja que nós venhamos viver. É isso que nós queremos ressaltar. Agora, a legalidade do dia é bíblica, mas nós não podemos trazer o legalismo para o dia. O que eu quero dizer com isso?
que a própria lei do Senhor, e é por isso que eu uso o termo legalidade, a lei do Senhor é algo que nós devemos observar, mas o legalismo é quando eu faço a minha lei como se fosse a lei do Senhor, ou quando eu distorço a lei do Senhor, distorço o princípio da lei do Senhor e transformo na minha lei absoluta aquilo que eu trago para mim mesmo como a regra principal. Eu deixo e me esqueço do princípio e acabo me apegando à lei, e então viro aí um senhor da lei e me coloco acima da lei para julgar outros, e acho que aquela lei que eu criei a partir da lei do Senhor, ou até mesmo sem ser da lei do Senhor, então isso é algo estrito para o legalismo. O que eu quero dizer com isso? Os judeus, por exemplo, de forma legalista, até hoje eles guardam o sábado. Lá em Israel, quando chega no dia de sábado, os elevadores, eles funcionam da seguinte forma: eles vão parando andar por andar para que as pessoas entrem, e aí depois vai levando de andar por andar até o andar que a pessoa deseja. Por quê? Porque eles acreditam que se eles apertarem um botão ali do elevador, e então eles estão quebrando o dia que é santo. Então eles esperam que o elevador pare no andar onde eles estão, eles entram, eles vão andando de andar por andar até chegar ao andar deles. Isso é um legalismo. Quando nós pensamos nesse mandamento, nós precisamos entender que no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, os judeus criticavam os discípulos do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus pelo fato deles terem entrado num local onde tinha espigas de milhos, e eles pegaram para comer ali naquela plantação. E a própria lei de Moisés dizia que isso era possível, a pessoa poderia entrar e comer o milho ali, contanto que ele não levasse. Se ele estivesse com fome, ele consumiria ali. E era uma preocupação do Senhor para aqueles que passavam fome, e eles não poderiam levar para casa. E então os judeus, os fariseus, vendo aquilo, criticaram, mas eles não criticaram pelo fato dos discípulos estarem fazendo isso, que era algo abominável. Não, era algo, como eu já disse, permitido pela lei, mas eles ficaram chateados porque foi feito isso no dia de sábado. Então o problema não foi ter comido, mas ter pegado ali a comida e ter comido no dia de sábado. E o Senhor Jesus disse para aqueles: olha, eu sou o Senhor do sábado. E o Senhor então se arvora sobre toda a terra, dizendo que Ele é Senhor de todas as coisas e Ele está acima do sábado. E Ele continua dizendo que Davi fez o mesmo quando ele adentrou no templo e comeu os pães da proposição, que não era permitido. Davi estava fugindo, e então com os seus soldados ele adentrou no templo, e ali ele comeu de um pão próprio que era do culto, mas era fome, a fome estava instaurada, e Davi comeu, e ele não foi punido pelo erro, porque na verdade não foi um erro, porque a lei, ela tem um princípio, e o princípio não é destruir a pessoa, mas conduzir a pessoa para aquilo que é correto. Então aqui é a questão que nós entendemos como a interpretação adequada do princípio do dia, é que se for obras de necessidade, há uma necessidade de comer, há uma necessidade da pessoa trabalhar no domingo, porque senão ela não mantém a família dela, então não há a quebra do dia do Senhor. Nós não somos legalistas a este ponto, nós precisamos entender que existe um princípio maior, que é o princípio de que nós entendemos que a necessidade pode fazer com que alguém não faça o que é próprio daquele dia, e assim ele não está quebrando a lei do Senhor. E além de uma obra de necessidade, também uma obra de misericórdia, porque ainda no capítulo 12 o Senhor continua o argumento dizendo que se uma ovelha cair em um poço, e se for no dia de sábado, quem é que não vai salvar aquela ovelha, né? E então o Senhor está usando uma metáfora para dizer que se nós formos socorrer qualquer pessoa, se for uma obra de misericórdia, então nós devemos fazer mesmo que seja o dia de sábado.
Então nós não somos legalistas ao ponto de colocarmos empecilhos para a assistência ao próximo e assistência à nossa família ou até mesmo a nós, dentro de uma necessidade de misericórdia, e nós também não queremos negligenciar o ponto principal, que é o dia do Senhor, observar, servir e amar a Deus. Sendo assim, eu concluo dizendo que você deve servir ao Senhor Deus com alegria no dia do Senhor. Você não deve de forma alguma ver um peso sobre esse dia. Pelo contrário, sirva ao Senhor com alegria. E mesmo nesse período de pandemia, adore ao Senhor no seu lar. Sirva a Deus com todo o seu coração e com a alegria que é devida ao Senhor Deus. Este é o mandamento que encerra aquilo que é chamada a primeira tábua da lei, no sentido de a adoração ao nome do Senhor. Os 6 mandamentos que vêm em seguida, completando assim os 10, são os mandamentos que são considerados como da segunda tábua da lei, ao nosso próximo. Então, nós entendemos que somente ao Senhor Deus nós devemos adorar, somente a Ele nós devemos prestar culto, que não há outros deuses diante do Senhor, que nós não devemos fazer imagem de escultura, que nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, e que nós devemos nos lembrar do dia de sábado para o santificar. Não se esqueça, essa expressão lembrar é importante, porque normalmente nós nos esquecemos que o dia é do Senhor. Que hoje, domingo, quando você ouve essas palavras, que você adore ao Senhor com alegria, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, porque Ele é o Deus da nossa vida e o Deus da nossa existência. Vamos orar? Vamos louvar a Deus? Oremos. Magnífico Deus, Pai de amor, Deus de imensa bondade, aqui estou eu e o teu povo se reúne nos lares, glorificando e adorando o nome santo do Senhor. Queremos, como igreja, Senhor, bendizer ao único que é digno de louvor. Portanto, mesmo nos nossos lares, mesmo separados fisicamente, que o Senhor receba a nossa adoração como igreja do Senhor, que está espalhada sobre a face da terra, espalhada sobre a cidade de Palmas. E que o Senhor seja o centro da nossa vida, e que o dia de hoje, o dia do Senhor, seja um dia voltado para a glória do teu nome. É assim que eu oro, agradecido por esse tempo e por essa reflexão, e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Na semana que vem vamos dar continuidade com o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.